versículo, ele diz assim: porque assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Quais são os pensamentos que você tem a respeito da tua vida? Quais são as coisas que você tem aprendido, que você tem absorvido da parte de Deus e que estão se movendo no teu coração, queridos? Veja bem, nós tratamos na semana passada, nós falamos a respeito dos reis, pensamos um pouquinho a respeito do príncipe Williams, que esteve no Brasil e que roda o mundo como príncipe que ele é. E nós falamos a respeito das coisas que estão na mente daquele homem. A maneira como ele se volta para o mundo, a maneira como ele conhece o mundo. E a Bíblia diz em Apocalipse 19, no verso 16, que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O nosso Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não é o rei dos súditos, Ele não é o rei dos escravos, Ele não é o rei dos condenados, não é. Ele é o nosso rei, e Ele é o Rei dos Reis. A nação de Jesus, a nação celestial, é uma nação que não tem servos, não tem escravos, ninguém que foi comprado pelo sangue de Jesus, ninguém que tem sobre si o sangue de Jesus, jamais será escravo. Não. Sobre quem está o sangue? Será que nós podemos olhar para uma ou outra pessoa? Será que nós podemos olhar para a vida do Giovanni e dizer, não, sobre o Giovanni, que se converteu muito cedo, que teve uma vida reta, íntegra diante de Deus? Não, eu tenho certeza que o sangue está sobre ele. Daí você pode olhar para o irmãozinho do lado, e ele não teve a mesma vida que o Giovanni. Sobre esse não está o sangue? Sim, o sangue de Cristo está sobre todo ser humano que está na terra. Logo, aquilo que a palavra de Deus diz que vem junto com o sangue, está sobre nós. E aí nós falamos a respeito da mente de um rei. Como que funciona essa mentalidade? Nós trouxemos aqui alguns nuances, para que nós pudéssemos entrar um pouquinho mais nessa realidade. E eu fiz a seguinte colocação: será que um rei, ele chega num hotel, num restaurante caríssimo, e ele olha no cardápio, ele olha no preço daquilo que ele pede? Não. Aí nós podemos perceber que quando nós falamos a respeito desse assunto, muitos de nós estão preocupados com o palácio, com a coroa, com o título, com a colação de grau. Mas no nosso país não existe isso. Mas ainda assim, ainda que sejamos brasileiros, Deus nos quer governando aqui no Brasil. Não existe o regime monárquico na nossa terra. Mas existe algo que está em um rei, em qualquer parte do mundo, em qualquer regime, que é a mente de um rei. A mente de um rei, a mente que não está sujeita, que não é dominada pela riqueza. Não é a riqueza que dita o que ele faz, assim como não é a pobreza, a escassez, não é a escassez. Ele anda por outros passos, por outros caminhos. Ele passa, e ainda que ele passe pela riqueza, pela escassez, ainda assim existe uma mente que ela pode fazer com que nada disso mude aquilo que você é em Deus. E o versículo 7 de Provérbios 23 deixa isso ainda mais gritante. Porque se nós não entendermos dessa maneira, nós não nos portamos, nós não agimos como reis. Assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Qual é o conceito que nós temos a respeito da nossa vida? Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, se nós não formos reis, Ele não é nosso Senhor. Se nós não formos reis, Jesus não é o nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste.
Uma casa que ora tem Deus, uma casa que ora está firme, agarrada aos propósitos, e ora não está, essa casa não subsiste. Se Jesus não tiver um reino estabelecido, se nós não reinamos junto com Ele, logo Ele não é nosso Senhor. Servimos a outros senhores. E aí nós vemos Jesus descrevendo isso no meio dos apóstolos e dizendo: queridos, não tentem servir a Deus e as riquezas, não tentem servir a Deus e ao mundo, não dá, não caminham juntos, não dá. Então a Bíblia, ela tira de nós as várias possibilidades que nós achávamos que tínhamos, ela tira de nós. E ela nos dá um único atributo. Diga: eu tenho um único atributo. Diga: eu tenho um único atributo. Eu sou um rei. E eu caminho com reis. Eu sou um rei. E eu caminho com reis. Ele pode, queridos, preste atenção. Jesus, ele pode compartilhar da soberania dele com os reis. Quantos aqui acatam, entendem que Jesus é soberano sobre todas as coisas? Quem já percebeu isso? Que não há ninguém que se compare a esse cara, o que ele fez na terra, não existe nada igual, jamais existiu e jamais existirá. Nada, ninguém pode ser colocado ao lado de Jesus. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Nós vimos semana passada, ele venceu a morte não o segura, assim como ela não nos segurará. Agora veja bem, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do cristianismo. Nós estamos falando do maior mover que já existiu na terra, queridos. Empresas, elas abrem e fecham. As maiores empresas, elas estão fadadas a ficar no máximo 2 séculos na terra. E hoje, com toda a informação, com a maneira como a informação está avançando, eu creio que muito menos que isso. Grandes empresas, elas fecharão em 2 séculos. Não existirão mais. E se olharmos para trás, com muita facilidade nós vamos ver várias empresas como essa. Várias empresas como essa. Que algum tempo atrás eram o top, Varig. Cadê a Varig? Nem existe mais. Grande parte do povo que está aqui nem sabe o que é isso. Viação Aérea Rio Grandense. Bem como tantas outras. A igreja começou, queridos, com um cara doido. Mais de 2000 anos atrás, e ela nunca parou. Sabe o que Jesus nos chama para experimentar? Ele nos chama para experimentar do seu poder, daquilo que ele é, daquilo que ele tem, daquilo que ele conquistou. Mas só os reis experimentam de soberania. Só os reis experimentam da soberania. Aqueles que não abrem a sua mente, que não pensam assim, como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. As pessoas que não fazem uso dessa palavra e dessa verdade, elas não experimentam a totalidade, elas não experimentam a soberania de Deus em suas vidas. Experimentam a mediocridade. Nós somos feridos pela palavra mediocridade. Mas mediocridade, queridos, infelizmente, é uma coisa comum. Mediocridade significa estar dentro da média. Mediocridade é fazer aquilo que qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa consegue chegar em 100% do seu vigor. Qualquer pessoa consegue chegar em 100% da sua habilidade. Mas os reis, eles passam do seu vigor. Eles passam da sua habilidade. Eles passam da sua condição. Aí nós precisamos começar a olhar para nós mesmos, porque nesse momento eu tenho certeza que uma mentira já está aí, se levantando. Não, mas eu sou meio fracão, eu sou mais ou menos.
Tem algumas pessoas, queridos, que elas vêm para a igreja, que elas têm um encontro verdadeiro com Jesus, com o Espírito Santo, e ainda assim elas se acomodam em ser mais ou menos. Tem pessoas no nosso meio que elas querem ser mais ou menos. Se nós chegamos para elas, a nossa igreja é uma igreja muito ativa na nossa cidade. Nós temos várias frentes, nós temos várias escolas, nós temos vários moveres aqui que Deus tem se derramado no nosso meio. Mas nós chegamos em muitas pessoas e as convidamos para ir além, para caminhar conosco, para viver aquilo que nós vivemos. E olhem para a gente e dizem, não, eu quero ficar aqui. Nós temos problema com a palavra mediocridade. E se alguém nos chamar de medíocres, nós até ficamos brabos. Mas nós não temos problema com a condição de viver na mediocridade. Não temos problema. Engraçado isso, né? Viver a mesma coisa sempre, do mesmo jeito. Ver o diabo entrando na nossa casa, entrando no casamento, entrando na vida dos filhos, sempre do mesmo jeito. Eu tenho dito, queridos, há anos eu tenho dito aqui nesse púlpito, que nós damos pouco trabalho para o diabo. Me escute, por favor. Nós damos pouco trabalho para o diabo. Ele sequer precisa ser criativo. Ele abriu um caminho lá na nossa vida, há 10, 20, 30 anos atrás. Ele nos feriu, tudo bem, foi difícil, mas já passaram os 30 anos. E sempre ele vem pelo mesmo caminho, e sempre ele encontra êxito. E a mensagem é, não, isso aí não é bem assim. A palavra não é bem essa. Não é bem esse Ele nos amou e em seu sangue Ele nos lavou dos nossos pecados. Perceba esse texto, queridos. Ele nos amou. Primeiro, a primeira coisa que Jesus fez por nós foi estender a mão. Foi se voltar na nossa direção. Foi derramar sobre nós todo o seu carinho, todo o seu aconchego, toda a sua acolhida. Nós temos desenvolvido essa habilidade como igreja. Nós queremos acolher as pessoas. A igreja evangélica, de maneira geral, ela é conhecida dessa maneira. O pastor vai lá na porta. Tem alguns pastores que eles são meio ninja, que eles terminam o culto correndo e ainda vão lá para a porta se despedir de todo mundo. Os líderes da igreja, eles entenderam que eles precisam servir, que nós servimos ao povo. E nós tentamos mostrar um pouquinho daquilo que Jesus é. Nós tentamos colocar essa verdade no meio da igreja, que nós somos tocados por esse amor. Porque primeiro nós precisamos nos sentir amados, para depois nós nos sujeitarmos ao tratamento, à cura. E Jesus diz que é assim que Ele age. Primeiro Ele olha para nós e nos ama. Por que Ele nos ama? Você sabe por quê? Diga, Ele me ama porque eu não presto. Diga, Ele me ama porque eu não presto. Ou você presta o suficiente para não precisar do amor dEle? Ele nos ama porque nós não prestamos, queridos. Ele nos ama porque os nossos valores eles se corrompem facilmente. Ele nos ama porque ainda que nós estejamos envolvidos com a palavra, com a verdade, ainda assim nós somos tocados, a redoma se quebra, o mal entra. Ele nos ama por ver em nós fraqueza. E quando Ele se volta para nós com seu amor, Ele faz isso para que em momento nenhum nós pudéssemos dividir a glória dEle. Em momento nenhum, homem nenhum pode dividir a glória de Deus. Não importa quão certo ou quão errado você esteja. Você fez tudo certo até agora?